Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, você aí com a sua família, para curtir mais um bate-papo aqui no DDI Podcast. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, nós temos um encontro marcado às 20 horas, isso mesmo. Então já quero pedir a você, se inscreva, compartilhe, comente. Você que é novo no canal, deixa o like aí para que a gente consiga alcançar muito mais vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Se não fosse Papai do Céu, se não fosse Papai do Céu, a gente não conseguiria ter chegado até aqui, né? Parece que foi ontem o primeiro episódio, é isso mesmo, o frio da barriga, todos os episódios, ele vem aqui bater a porta, mas a gente consegue aí vencer, consegue aí trazer boas informações para vocês que nos seguem. Cada convidado que vem aqui, cada convidado traz a sua história de vida, sua história de superação, e se eles conseguiram, tenha certeza, você também há de conseguir. E hoje eu estou aqui com ele, isso mesmo, grande delegado de Polícia Civil aqui do nosso estado, né, de Alagoas, doutor, o nome dele, sei que você que fica dizendo aí que o meu nome é difícil, Flaudísio, não, Flaudísio é muito fácil, agora, Esron, meu amigo, boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudísio. Flaudísio também é raro, viu? Mas Esron também. Sabia que Esron é bíblico? Boa. Mateus capítulo 1, versículo 3. E é? Mateus capítulo 1, versículo 3, Esron. Genealogia de Jesus. Boa, que coisa boa. É raro também. É raro. Diferente. É raríssimo. Somos únicos, né? Boa, graças a Papai do Céu. Coisa boa. Doutor, que honra tê-lo aqui, né? A gente sabe que a sua agenda é concorrida e corrida, e tirar um pouquinho aí do seu tempo para estar aqui conosco, para mim, alegre muito a minha vida, particularmente, e também a vida de todos que estão aqui assistindo, que tenho certeza que vai inspirar. Mas eu queria ouvir do senhor, ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui, eu queria que o senhor detalhasse para a gente quem é o doutor Esron. Flaudísio, grato. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. E o Esron, hoje delegado de Polícia Civil, mas tem toda uma história para chegar a delegado de polícia. Né? Sou de origem extremamente vulnerável, nasci numa família extremamente pobre, extremamente mesmo, num contexto social de periferia, de drogas, não que eu fosse envolvido, mas que eu estava inserido naquele meio, né? E aí, desse contexto, estudante de escola pública, do interior de Alagoas, Porto Calvo. Sou natural de Porto Calvo, Flaudísio, não sou natural de Arapiraca. Estudante de escola pública, saio da escola pública, continuo na escola pública, no ensino médio, no ensino superior também. E aí eu fui bombeiro militar, aqui de Alagoas também. Fui técnico do MPU, né? Fui assessor do procurador. Passei em vários outros concursos também. E meu último concurso, e aqui eu finalizo a minha carreira de concurso, é delegado de Polícia Civil. Estou extremamente realizado no cargo em que estou hoje. Feliz demais e contente também, minha família realizada também. Para mim está excelente. Coisa boa. O senhor falou aí pra gente sobre a realidade, né, que era de uma família extremamente pobre. Mas onde é que surge a inspiração aí para adentrar aos estudos, né? E aí ser um concurseiro? Então, Flaudísio, essa inspiração ela começa desde pequenininho mesmo, mas lá na terceira, quarta série, pequenininho mesmo. Na verdade, eu era extremamente doente, né? Doente. Não tinha muitos amigos e nem tinha contextos de convivências sociais. Doente demais, afastado, as pessoas não queriam amizade com o Esron. E aí a única saída para aquele momento, além disso muito pobre, né, era estudar. E minha mãe dizia: estudar, você não consegue trabalhar no pesado, meu filho. Sua única saída é estudar. Isso pequeno, mas muito pequeno, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. E aí não tinha outra, realmente não tive saída. Estudar. E aí eu estudava muito pequenininho, né? Era o melhor aluno da sala. O melhor aluno da sala do próximo ano. Teve um momento que até marcou minha vida, que foi quando eu tinha, acho que, segunda série, pequenininho. Eu pedi uma bicicleta à minha mãe, ela não conseguiu dar. Por isso eu parei de estudar. E aí ela
já quase reprovando no final do ano, ela me deu uma pisa. E aí eu voltei a estudar, consegui recuperar. Mas ela não deu bicicleta porque ela não pôde dar uma bicicleta. Vulnerabilidade extrema mesmo. Nem o que comer a gente tinha, não podia dar uma bicicleta. E aí, esse contexto aí, além disso, a gente morava no BIM, numa zona que, digamos assim, bem difícil, sabe? Onde a prostituição e droga andavam juntos. Você acredita? Eu sou desse contexto social. Então, para você ter noção, isso aí, qualquer pessoa pode conseguir as coisas na vida, Flaudismo. Porque eu sou um exemplo disso. Eu vim desse contexto de fome, miséria, prostituição e drogas. Por exemplo, hoje eu conto, talvez eu tenha um amigo dessa época. Os demais morreram, ou por droga, ou por criminalidade mesmo. Mas eu sequer me envolvi, sequer cheguei, sequer pertenci ao local, sabe? Como minha mãe era muito rigorosa, eu estudava. E esse era a vertente de vida mesmo da minha vida. E foi aí que, quando, assim, aproximadamente oitava série, não nono ano, né? Hoje é nono ano, né? Mas na época era oitava série. E aí eu conheci outro amigo ali que estudava demais e eu dizia para mim mesmo, eu quero ser igual a tu, quero ser igual a ele. E sonhava em ser tão inteligente quanto ele. As pessoas me admiravam, mas eu não me admirava. Eu admirava aquele lá. E aí eu me inspirei nele, estudar mais, estudei mais ainda. Quando deu 18 anos, eu passei no primeiro concurso. Em primeiro lugar, no primeiro concurso, foi até, acho que foi administrativo, técnico administrativo da Secretaria da Educação de Alagoas. E aí pronto, nunca mais eu parei. E aí passei em vários outros, vários, acho uma dezena talvez. Desde bombeiro militar, CEAL. E aí, quando cheguei em bombeiro militar, me deu uma certa segurança para insistir nisso. E eu já tinha esse sedimento, esse fundamento, né, de que a minha saída seria estudar. E aí eu insisti ainda mais e percebi que eu conseguia, né? Continuei estudando o tempo todo, estudando sem parar. E aí hoje eu sou delegado, estou satisfeito, não quero mais, nunca mais parei. Mas para ingressar nos quadros da Polícia Civil como delegado, tem que fazer o curso de Direito. Exatamente. E aí, como foi para ingressar na faculdade? Então, antes de eu ingressar, eu já fui técnico do MPU, né? Já tinha passado como técnico do MPU. Fui para Recife, estudar em Recife, só para estudar. E aí consegui passar no concurso técnico do MPU. E aí me deu uma condição financeira ainda melhor. E aí eu comecei só então faculdade de Direito. Provavelmente você estava na mesma faculdade que eu. Eu comentei aqui, né, em off, com o doutor Esron, e ontem eu estava com o doutor Matheus, né, delegado aqui de polícia da cidade de Arapiraca, e eu falei, rapaz, pelos corredores do SESMAC, eu via esse camarada, como você vê, como o mundo é, né? Pois é, eu acho que eu estava alguns anos, estava 1 ou 2 anos na frente, 2 ou 4 períodos na sua frente. Isso mesmo. E lá nos corredores do SESMAC, eu já entrei no curso com uma finalidade, que era passar em concurso. E já entrei sabendo que eu queria. E aí, nos corredores da faculdade, eu sempre estava estudando também. Sempre estudando, entrei querendo passar em concurso. E foi lá no SESMAC do Agreste. Agradeço demais a todos os meus professores, que me ajudaram bastante. E a todos os meus amigos, né? Infelizmente, eu não lembro de ter me encontrado muito o Flaudismo, mas eu lembro de ti, eu lembro. Pô, que prazer, Flaudismo. Eu lembro. Na época eu era mais gordinho, né? Mas eu tô mais magro. Esron, veja só, as pessoas estão ouvindo aí o teu sucesso, né? Entretanto, eu me apego muito à fala de um companheiro, onde ele dizia que o nosso sucesso não é o nosso reconhecimento. As pessoas confundem o sucesso com o reconhecimento e dizem que o sucesso é, na verdade, quando todos estão vendo ali você no pódio, dando o exemplo do corredor, né? Aquele que vai lá, o atleta, quando ele chega no pódio, ele atingiu o sucesso. Não, ali ele foi reconhecido. O sucesso, na verdade, foi os dias de dores, que ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. E aí eu queria que o senhor externasse para a gente, em alguns momentos, pensou em desistir, pensou em parar,
em meio a tanta dificuldade, o que é que fazia o senhor ir além e não estagnar? Exatamente. O sucesso, na verdade, é a consequência, né? O reconhecimento como consequência, né? Mas realmente o sucesso que vem antes, eu acabei confundindo, ele é toda uma caminhada de luta, né? E uma das principais coisas que não me fizeram parar é minha filha e minha mãe, né? Minha mãe não está mais entre a gente, mas ela era, assim, desde pequenininho. Era o motor, o grande objetivo, né? Que ela tivesse orgulho de mim. E aí, e além também, né, das minhas condições socioeconômicas, que não tinha outra oportunidade, não me permitia, não tinha outra saída, não tinha outro caminho que não fosse não desistir. Eu não podia desistir. E se eu desistisse, eu não podia trabalhar com força braçal, sabe? Então, essa inspiração, esse conjunto, contexto socioeconômico, com a inspiração, com um motor chamado minha mãe, Dona Lila, que me deu e eu realmente eu digo que é força para sair de um contexto de vulnerabilidade extrema, para entrar em outro patamar de classe social, né? Sair de uma classe, por exemplo, para ir para uma classe C. E talvez chegar numa classe B ou A é força. Uma coisa é tu está em um lugar que tem toda já um sustentação para que tu siga. Outra coisa é tu não ter sustentação. É tu criar a tua própria sustentação, o teu próprio alicerce, para que tu consiga chegar o mais longe possível. É aí onde mora a grande força. Porque sair de vulnerabilidade social extrema para entrar numa zona diferenciada, numa classe social em que somente uns 2 ou 3% da população está, é dificílimo. Dificílimo. Tanto que eu vou dizer um dado. Acho que na minha cidade, Portugal, posso estar enganado, não moro lá hoje mais, mas eu acho que ninguém conseguiu passar num concurso como esse. De Portugal. Que eu saiba. Pode ser que exista alguém, né? Então, a força mesmo é difícil você sair de um local desse, porque você tem que criar uma sustentação, um alicerce para que tu consiga subir. Percebe? É bem difícil. Qual o nome da tua filha? A Mari. A Mari. Tem quantos anos ela? A Mari tem 13. 13 Eu tô anos. com outra filha hoje, mas ela, nesse contexto, era ela. Era ela. Isso. Tem 13 anos hoje. 13 anos a Mari. Hoje, como delegado de polícia, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né? E quando saiu aí o nome na lista dos aprovados, como foi a reação e a sensação? Nossa, aí é dever cumprido, sabe? É maravilhoso. Eu acho que, por exemplo, só sabe quem é pai, né? Só sabe quem é mãe. Só sabe quem a sensação de ver o nome numa lista é inexplicável. Inexplicável. Agora eu tô tranquilo, agora eu vou seguir minha vida, alcancei aquilo que eu queria como objetivo de vida, como finalidade também, com finalidade profissional mesmo, né? Pô, vou atender, vou trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu amo, vou atender a população, enfim, e também uma consequência de toda a batalha diária que tu fizeste, que tu passaste aí, sei lá, 20 anos estudando. Tem pessoas que estudam, passam 3 anos ou 1, mas eu, 20 anos e tô bem, tá bem, tudo do mesmo jeito, tá tudo ótimo, sucesso maravilhoso. Então é inexplicável, Fraudise. Inexplicável, felicidade absoluta e gratidão, acima de tudo, gratidão a Deus. Gratidão a Deus, assim como você também sou naturalmente evangélico e agradeço demais aquele que nos criou, que nos sustenta e que nos levará para um lugar melhor por tudo que ele fez por mim, sabe? A bênção mesmo, o sucesso dele para comigo, né? Enfim, sou obra e criação de Jesus
E maravilhoso o nome na lista. É inexplicável, só você estando lá. O senhor fala muito sobre Deus. Qual a relação do Dr. Ezron com Deus? Então, sim, com Deus, né? Não com igreja. Já vivi muita igreja, já passei muito por algumas igrejas. E hoje a minha relação é mais eu e Deus, eu como o templo do Espírito Santo. Não a igreja como o templo onde habita o Espírito e eu que tenho que ir lá buscá-lo. Mas o Ezron como o templo. Que convivamos, isso não afasta a permissão e a oportunidade de conviver em comunidade, como você falou também. Mas que convivamos em comunidade, mas que eu seja o templo e morada do Espírito Santo, né? Isso é pressuposto para que eu conviva bem em comunidade cristã, falando. Então, é pressuposto para a minha vida que eu esteja bem com Deus, para que eu irradie em luz, para que eu irradie até no atendimento da população que é público-alvo da Polícia Civil. É preciso que eu esteja bem, porque a função do delegado de polícia ela é extremamente difícil, né? É muito difícil. Ela é muito tênue entre promover segurança e promover insegurança. Então você precisa estar inspirado em Deus, você precisa estar bem espiritualmente para atender da melhor forma possível as pessoas que precisam da Polícia Civil. Boa. O senhor falou aí, né, acabou de falar sobre a atuação da polícia. Eu queria que o senhor detalhasse mais como é que tem sido a atuação do senhor e também da Polícia Civil no estado de Alagoas. Claudísio, eu fui delegado regional adjunto em Santana. Hoje eu estou como local de crime de homicídio. E eu percebo que a Polícia Civil hoje de Alagoas está numa crescente absurda de qualidade no atendimento da população, de presença nos locais deflagrados, principalmente pelo tráfico, os homicídios, quase 80% a 90% são derivados de tráfico. O tráfico ele não é um crime que não causa violência. Ele é causador de inúmeras mortes violentas. São derivadas de tráfico. Então, o atendimento da Polícia Civil, ele hoje está numa crescente absurda de chegar numa excelência de se você cometer um crime, você vai ser identificado. Dificilmente você não vai ser identificado. Homicídio. Se você cometer um homicídio, nós estaremos lá na hora. Então, a criminalidade tem que pensar muito bem antes de praticar, principalmente homicídio e os demais. Mas, porque se você cometer um homicídio, a gente vai chegar na hora. Provavelmente você vai ser identificado. Provavelmente você vai ser preso. Então, assim, eu até aconselharia. Claro que é difícil, né, aconselhar essa camada da população a pensar bem antes de cometer um homicídio. Pense bem. Pense bem, porque você vai ser identificado. Porque a qualificação, e eu digo assim, a vontade da Polícia Civil hoje em atender a população. Porque quando você é atendido pela Polícia Civil, necessariamente, ou você foi vítima, ou você foi um autor de um crime qualquer. E hoje eu trabalho com o pior crime, que é a finalização da vida. Alguém finalizou a tua vida. Alguém matou a pessoa. É a barbaridade extrema, digamos assim. E os crimes, o crime mais bárbaro de homicídio, praticado das formas mais bárbaras possíveis. Então, a Polícia Civil já alcança o que era antes, e aí eu ouço muito das pessoas com quem atendo, às 2, 3 horas da manhã, que poderia ser que fosse esquecido antes. Mas hoje eu percebo as pessoas aplaudindo, agradecendo, porque a Polícia Civil está se importando com a vítima do tráfico. Com, por exemplo, o olheiro do tráfico, com um rapaz que não pagou a droga, com um rapaz que deve ao tráfico, né? Com um rapaz que... ou até com o próprio traficante. A Polícia Civil se importa com a vida dele. A vida da pessoa é importante. Então,
Eu percebo que a Polícia Civil hoje realmente está muito, mas muito. Não conheço a Polícia Civil de antes. Estou falando da Polícia Civil do momento em que eu entrei, né? Polícia Civil realmente está presente. E aí eu tenho até uma experiência para contar. Participei de um homicídio, consegui prender o feminicida, veja só. O cara matou a própria esposa. E eu acho que está até no Instagram da Polícia Civil isso aí. E eu fiz a matéria lá. E aí quando eu cheguei, para você ver, né, a crescente da Polícia Civil. Quando eu cheguei, consegui prender a pessoa em flagrante. E aí quando eu cheguei na comunidade em que a vítima estava inserida, eu anunciei. Então, a rua todinha, assim, sabe, Valdir? A rua todinha. Começou a bater palma. Graças a Deus. Então, a resposta imediata do poder público e a presença naquela comunidade com resposta. Isso engrandece demais o nome da Polícia Civil. Então, assim, eu como policial civil hoje, percebo que a experiência, a vontade, tá numa crescente absurda e numa valorização da própria população, sabe? Então, a Polícia Civil como instituição está bem legal mesmo. Coisa boa. A gente vê, e eu estava aqui conversando com o delegado Tiago Prado, e a gente falava inclusive sobre o aumento e o crescimento, né, de faccionados. Existe aí as facções. E como é que, por exemplo, o doutor Esron, a gente sabe que ser combativo e combater o crime, enquanto a população, a sociedade, ela aplaude, ela se alegra, ela se contenta, a criminalidade, em contrapartida, ela tenta muitas das vezes contra o poder público. E como é que o senhor faz para se conter e se livrar das represálias? Então, Claudio, realmente eu percebo, como o doutor Tiago Prado falou, uma narcocultura, uma valorização da narcocultura muito forte, né? E a gente tem que combater isso, porque a cultura de tráfico, de narcotráfico, ela não é unicamente, porque as pessoas costumam pensar como usuário de droga, de maconha, mas não é só isso. Domínio do tráfico é pela força, pela vida. A grande maioria dos homicídios são derivados de tráfico. Então, dificilmente, então está sendo uma crescente, saindo da população da capital, indo para os interiores, uma tentativa de controle das comunidades periféricas dos interiores. Então, é difícil você se livrar desse risco que seja chamado criminalidade organizada, principalmente tráfico de drogas, né? Mas eu, como pessoa, para me livrar desse encarte, eu combato, acho que dentro daquilo que me é permitido, né? Em que eu fui designado, combato o tráfico dentro do que a lei permite. Combato o homicídio, na verdade, dentro do que a lei permite. Nada na ilegalidade, nada do amadorismo. Trabalho com profissionalismo, distante da ilegalidade, distante de corrupção, distante do convívio com essas pessoas, distante de qualquer flerte com a criminalidade organizada. Então, para me afastar desse contexto e combater por meio da legalidade, por meio do que a lei permite, porque eu não consigo trabalhar longe disso e nem sou permitido trabalhar longe disso. E também combatendo firmemente tudo que é consequência do tráfico, o homicídio principalmente no meu caso, e me afastando. E aí é um conselho que eu também daria, né, para que as pessoas se afastassem desse contexto de convívio e de convivência harmônica com essa narcocultura, sabe? Não dá para tolerar o tráfico, porque o tráfico ele não é o consumo único de maconha. Pode ser que algumas pessoas até concordem com isso, mas o tráfico, numa forma globalizada, ele traz consequências
irremediáveis para inúmeras famílias. Homicídio, por exemplo. Eu peguei dezenas de homicídios aí derivados de tráfico, em que as famílias sequer falam o que conhecia, ou não sei de nada, doutor, nunca vi, não sei o que foi que aconteceu. Então, o temor absurdo, extremo, pelo o dono da boca, pelo traficante, porque se você falar, você vai ser morto também. Não tem como conviver em sociedade, em uma paz social, num contrato de convívio harmônico, com esse tipo de situação. Não dá, não dá. Então a gente tem que combater de verdade. Combater dentro da legalidade, dentro do que a lei permite. Coisa boa. Tem muitos jovens que nos assistem, né? E a gente tem uma página que é o Concurseiro Alagoano. E eu queria que o senhor desse um conselho aí para aqueles que galgam um concurso público. O senhor porque muitas das vezes, e é bom a gente abrir esse parêntese aqui e fazer esse comentário, às vezes as pessoas para a realidade sua, atual, e pelo fato de estar ingresso em uma comunidade carente, às vezes não ter dinheiro para comprar uma apostila, um livro, às vezes não ter dinheiro para... Hoje não se fala mais em lan house, né? Mas para pagar a internet, diga-se de passagem, às vezes se limita. E às vezes as próprias influências negativas tentam lhe tirar de um foco positivo. E aí o senhor que veio de uma situação tão carente, conseguir se tornar uma referência como delegado de polícia civil no estado de Alagoas, eu queria que o senhor aconselhasse a esse jovem que olha para a sua realidade. E ao olhar para a sua realidade, não vê esperanças. Flávio, é o seguinte, acho que das grandes forças minha, acho que uma das coisas que eu admiro em mim mesmo é a persistência, sabe? É persistir mesmo. Eu tô com fome, eu vou estudar. Eu tô trabalhando até 10 da noite, não tem jeito, vou dar um jeito de estudar. Eu era guarda-vida, durante o guarda-vida, tá fazendo ali a caminhada na orla, né, cobrindo o Pará de Maragogi. Eu levava uma anotaçãozinha no bolso para ler. Parava ali, estava prestando atenção, claro, mas dando uma olhadinha de vez em quando. Então, persistir. Eu acho que não tem como. Essa questão de vulnerabilidade pode ser apenas... É uma dificuldade, é grande, mas ela não é um fator impeditivo, nem de longe. Eu vou citar um exemplo. Hoje, concurso de delegado de Polícia Civil, o meu material que eu estudei foi um material gratuito. Gratuito. Eu não estudei por livros de R$300, de R$200. Foi um material gratuito. Que você consegue ele no Twitter, por exemplo. Tem grandes materiais, excelentes materiais que estão gratuitos na internet. Você tem que saber filtrar. Então você não precisa ter dinheiro para você. Hoje, quando eu estava estudando, 18 anos, sei lá, na década de 90, era muito difícil. Eu para ter livro, por exemplo, as pessoas me davam livro. Eu achava livro jogado. A maneira de eu ler era os livros que alguém jogava na calçada para botar no lixo. Eu pegava e lia. Era alguém que me dava. E aí, nas quinta, sexta, sétima, oitava, os professores já me davam o livro. E aí eu lia. Esse era o acesso, mas hoje não. Hoje você tem todo o acesso que quiser. O material que você quiser hoje, você vai ter gratuitamente na internet. Nas comunidades de Telegram. Comunidade de Telegram, você vai ter todo o material. E outra coisa, materiais gratuitos e atualizadíssimos de acordo com a jurisprudência do tribunal que tu quiseres. Então, hoje, acho que uma das coisas que mais contam hoje é primeiro se afastar de tudo que te dispersa, né? Rede social, muitas baladas. Isso não quer dizer que tu não vai para tua balada, para tua diversão, mas se afastar de rede social, se afastar de tudo que te impeça e persistir, desistir, não pode desistir. Você consegue, ninguém aqui é mais inteligente, ninguém é. As pessoas são mais insistentes, mais persistentes do que eu. Então, você não é mais inteligente do que eu, mas nem de longe. Eu não sou mais inteligente que tu, nem de longe. Nós somos iguais. A diferença é que tu insiste mais do que eu. Tu leu, sei lá, determinada
determinada jurisprudência que eu talvez não tenha lido porque eu simplesmente me dispersei. Perdi um pouquinho o foco. Então, eu acho que tudo gira em torno de persistência, disciplina, né? Persistência, disciplina, seguir firme, sabendo que tu consegues. Quero ser delegado de polícia, tu consegue. Quero ser juiz, eu consigo. Eu consigo. É o que eu quero. Hoje, por exemplo, eu parei de delegado de polícia, tá bom pra mim, tá excelente, não quero mais. Vou curtir minhas filhas e passear e trabalhar bem, né? Mas assim, o que você quiser conseguir, Flávio, você consegue. Hoje, olhar para o doutor Hezron como delegado de polícia, aparecem muitas pessoas, né, para aplaudir, para homenagear, para querer estar perto. Mas, num passado não tão distante, quando o senhor assim não era delegado de polícia, as palavras, muita gente acreditava ou desacreditava? Ô, Flávio, assim, eu acho que comigo as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesmo, você acredita? Eu não acreditava em mim, né? Principalmente pelo contexto que eu já falei, em que eu vivi. Era muito doloroso, muito difícil. Então eu não acreditava. Agora, minha mãe, e eu ia até vir com. Eu tenho uma gravatazinha, em 2013 minha mãe me deu. Ela sim acreditava em mim. Ela me deu meio que profetizando que você um dia vai usá-la. Então ela acreditava, absolutamente. E eu não acreditava. E eu vim usar essa gravata esse ano. Mais ou menos 12 anos depois, 10, 11 anos depois. Você acredita? Então ela acreditava. Antes de morrer, ela me deu a gravata. E eu guardei a gravata para um momento especial. Eu ia até vim com ela hoje, ó. Mas eu não vou não, deixa quieto. Mas ela acreditava. Hum, Paralelo a isso, poucas pessoas acreditavam que por ser daquele local poderia chegar tão longe. Né? Que para aquela realidade é um abismo. A distância entre a realidade daquele lugar e onde nós estamos hoje. Né? É um abismo. Então é impossível as pessoas acreditarem. Impossível. Com aquela realidade ali. Mas eu sou uma prova viva e isso não preciso me promover para nada, e nem gosto. Mas realmente eu sou a prova viva de que é possível, Claudio. É possível você conseguir o que você quiser. Você consegue o que você quiser. Com as condições que você esteja e no local que você esteja. Independentemente disso. Você pode ter 5 filhos. Você consegue. É difícil? Claro que é. É mais difícil do que uma pessoa que não tem filho? É lógico que é. Você pode passar fome, você consegue. Vai ser fácil? Não vai. Vai ser mais difícil do que uma pessoa que tem toda uma estrutura financeira? Claro. É por isso que você talvez demore 20 anos, como eu demorei. Mas você consegue chegar, sabe? É difícil concorrer com alguém que tem toda uma estrutura, que se alimenta bem, que tem uma excelente, que estuda inglês, que está nas melhores escolas, nas melhores companhias. Difícil, mas você consegue. Vai demorar mais que ele, é provável. Você vai ter que suar mais, é provável. Vai ter muitas outras lutas, provavelmente, mas você consegue, Fabrício. Consegue, certeza absoluta. Porque eu sou a prova viva disso. Você chegou a passar fome? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Minha mãe era uma guerreira, né? Minha mãe plantava, cuidava de bicho, pescava, varria a rua, tudo para manter os filhos. Um ovo para 4. É. Mas assim, não tinha lanche, não tinha lanche. Ia para a escola e voltava sem lanche, porque não tinha condições. Mas assim, nunca, no dia que eu pensava em não ir para a escola, era ameaçado de levar uma pizza. Você vai, você vai, eu ia. Então é algo impressionante, assim, a força com que. E é só ela que eu agradeço demais a Deus, principalmente, né? Mas ela é um grande motor, Ela minha chegou mãe. a ver o senhor formado como delegado? Não, infelizmente. Suponhamos, hipoteticamente, que o senhor tivesse a oportunidade de encontrar com a senhora, como é o nome dela? Lila, O que é que o senhor diria para ela hoje? oxe, agradeço demais. Só isso, gratidão, né?
Senhora Lila foi um motor, como o senhor bem fala, para É, o Dr. Ezron, né? o grande... E se tornou até o meu objetivo, né? O grande objetivo da minha vida. Motor e objetivo. Porque a minha ideia era o seguinte, eu vou fazê-la sentir orgulho, né? E aí, acredito que ela esteja sentindo orgulho. Coisa boa, coisa boa. Que bate-papo emocionante. Que bate-papo bom. Que bate-papo. Bom, eu vou dizer aqui para o senhor, né? E o que digo para alguns, né, dos convidados que aqui vêm também, que energia boa o senhor tem. Viu? Não, Que Claudio, energia eu boa. acho que antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu tava conversando com o Claudísio e, assim, é impressionante como a gente é, tem algumas coisas em comum, né? Seja no lado religioso, Verdade, no lado de vivência de vida verdade. mesmo. Então, assim, você também tem uma energia impressionante, eu me surpreendi, Coisa boa. de verdade, assim, Coisa boa. e realmente a sua energia é diferente. Amém. E eu só desejo sucesso, porque você realmente, pelo que eu senti aqui, você merece de verdade, viu, Amém. Amém. Claudício? Amém. Amém. Hoje, qual é a idade do senhor? Eu tô com 40. 40 anos, 40 É, anos. Se você tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa com o Ezron, de 18 anos, o que é que você diria para ele? continua, insiste, persiste. Eu diria isso, porque há 18 anos eu estaria, ainda era doente um pouquinho, né? Eu comecei muito doente com 0 ano até 20, 21. Mas qual era a doença? Era uma doença que eu não sabia explicar, na pele toda cheia de ferida, generalizada. Negócio, quando tu cai de uma bicicleta, de uma moto, fica todo ralado, é mais ou menos aquilo ali. Então, e aí ficou permaneceu até 20, 21. Então eu diria para mim, aos 18, que, cara, não desiste. Permanece exatamente com a tua ideia. Eu diria para mim mesmo, não mude nada. Nem, nem, nem vá aquém do que você está indo, nem vá além. Eu, assim, é uma autoadmiração mesmo, né? Não, e não é orgulho, não é nada disso. É autoadmiração. Você permaneça exatamente. Não arrependo, sabe? Do que fui, das minhas persistências, do meu estilo de vida. Enfim, diria, persista exatamente como você está, como você é, e siga firme. E aí, independentemente do tempo em que você vai conseguir o seu objetivo, você vai conseguir. Insista. E eu acho que é a mesma coisa que serve também para todas as pessoas, né, que podem eventualmente estar nos ouvindo. Um conselho para você de 18 anos que já está, persista, insista. Siga firme, não desfaleça. Claro, claro, naquilo que for bom, né? Desiste daquilo que for ruim. Abandone as más companhias, né? Abandone as más práticas. Siga os conselhos dos mais velhos. Insista. Eu quero ser delegado, eu quero ser juiz. Insista. O senhor estudava em grupo de estudo ou individualmente? Individual. Individual. Nunca estudei em grupo. Só estudei em grupo de estudo em 2013, quando eu passei por... ia ser escrivão da Polícia Federal. 2013, aí me encontrei com uma galera em Recife. E aí fiquei no grupo de estudo, né? Mas achei até 2013 individual. Também é porque eu morava no interior, Portugal, as pessoas não têm cultura de estudos. Não tem cultura de estudos. Então a vibe que eu tinha era muito dissonante. Quase todas as pessoas com quem eu convivia. Então era isolado mesmo. Aqui, por exemplo, eu percebo Arapiraca, as pessoas têm uma vibe de estudo melhor, Maceió, Recife, mas os interiores pequenos é muito difícil. As pessoas não têm essa vibe de estudar, 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 estudar. Então era isolado. Não que eu gostasse, não que eu queria, mas porque não tinha companhia, sabe? Então até 18 anos, até 2013, aliás, era isolado. 2013 eu era bombeiro, né? E passei no MPF, no MPU, passei Polícia Federal também. E não fui para a Polícia Federal, fiquei no MPU. Mas até lá, isolado. Na Polícia Federal passou para o curso de Escrivão. escrivão. Escrivão da Polícia Federal. Ia pro norte, né? Ia pro norte. Optou em não Eu ir. optei não ir. Fiquei como técnico do MPU aqui.
São muitos concursos aprovados, e aí tem uma grande juventude que está nos assistindo. E hoje, repito mais uma vez, olhar para o Esron bem-sucedido, hoje, como delegado de polícia, no concurso que o senhor galgou, sonhou, e hoje está aí, né, vivendo essa realidade, aparecem pessoas que muitas das vezes querem desfrutar com a gente da nossa glória, né, do nosso sucesso. E são os famosos interesseiros. Como é que o senhor lida com os interesseiros? Ah, é assim, eu costumo me afastar, não vou mentir, Claudício. Eu, na verdade, eu sou um pouco na minha, não tenho muitos amigos. Aqueles que chegam com essa intenção, dificilmente vai ter oportunidade. Não que eu distrate. A pessoa sequer vai perceber que eu não dei a oportunidade, mas eu não vou dar a oportunidade, né? Porque só quero na minha companhia pessoas que tenham essa energia boa, como a sua, por exemplo. Amém. Muito obrigado. Então, essas pessoas não costumam fazer bem, né? Então é melhor distante. E eu não tenho nenhum problema em ficar distante dessa pessoa. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum. Não fica nenhum resquício de. Não tem problema nenhum. Deixa eu tenho que ponderar as palavras para não falar, né? Boa. Da mesma forma em que o senhor foi ajudado por muitas pessoas, e o senhor bem fala isso, que pessoas doavam livros, né, torciam pelo senhor, acreditavam no senhor, mesmo assim o senhor acreditar, mas existem pessoas que também a gente ajuda no decorrer da caminhada. Entretanto, em algum momento, parece que as pessoas, em um lapso de tempo, esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. Como é que o senhor lida com ingratidão? Essa pergunta é difícil, viu? Porque a ingratidão é um sentimento que a gente menospreza bastante, né? Porque você, em uma época eu precisei de uma ponte, de alguém que me ligasse para um objetivo, né? E se alguém conseguiu me dar esse objetivo. E aí você esquece da pessoa. Eu acho que é um dos sentimentos que mais repugnantes, é de ingratidão. E pessoas que são ingratas comigo e que eventualmente eu convivo, percebem que esse talvez seja o sentimento mais repugnante que eu posso sentir. É ingratidão. Porque se você está sendo ponte, você está sendo ombro, se você está sendo um suporte para que a pessoa atinja determinados objetivos, não tem como você dissociar. Não que você vá atribuir o sucesso da pessoa, a conquista da pessoa, a ponto que você é, não, nem de longe. Mas você tem que dizer, meu amigo, muito obrigado. Você foi imprescindível para a minha vida. Serei eternamente grato a você. Tem coisa assim, é de uma pureza absurda. É puro você agradecer pelo que a outra pessoa foi. E é natural que você faça isso. A não ser que você não seja uma pessoa de uma pureza admirável, né? Mas gratidão, a ingratidão, na verdade, ela é repugnante, é odiosa. Eu odeio. O senhor falou aí sobre ponte, né? E até eu costumo comentar isso nas oportunidades em que tenho, que existem três tipos de pessoas, né? Existe a pessoa parede, existe a pessoa porta, existe a pessoa ponte. A pessoa parede é aquela que a gente sempre vai nela e sempre dá de cara. E é o não, né? Sempre que vai, não, não, não. Existe a pessoa porta e paradoxalmente, ao que muitos falam, a porta ela abre para dentro. E nesse contexto ela é muito bom, né? A pessoa diz, uma porta se abriu. Entretanto, nesse contexto que eu estou me expressar, a porta ela só abre para dentro. E são aquelas famosas pessoas que só querem receber, né? É o dar, dar, dar. Quando se aproximam da gente é só para pedir. Mas existe a pessoa ponte. E o que é uma pessoa ponte? A ponte tem uma finalidade, é levar alguém de um norte a outro norte, de um ponto a outro ponto. Então, se eu não for ponte na vida das pessoas,
qual é o sentido real da minha vida, da minha existência? Pois é, Claudísio. Assim, a despeito dessa tua afirmação gloriosa, Boa! a despeito disso, não são todas as pessoas que querem ser pontes, né? E eu, por exemplo, encontrei várias pessoas que não quiseram ser ponte na minha vida. A gente encontra bastante. Mas mesmo assim, seja ponte, seja uma pessoa que vai ajudar a outra, que vai dar a mão, que vai. E não é ajudar financeiramente, não. Unicamente não. Exclusivamente não. É uma pessoa que vai te dar a mão, te dar apoio psicológico, te dar ajuda, estrutura física, estrutura financeira, estrutura emocional, para que tu permaneça firme em qualquer propósito da tua vida, né? Eu quero ser um sucesso no podcast, DDI Podcast, sucesso aqui no nosso estado, né? E aí, algumas pessoas vão ser ponte para você. E aí, outras podem não ser tão pontes assim. Mas mesmo assim, quando você chegar lá, onde você for, esse sucesso que você é hoje, seja ponte para muitas pessoas, né? E é a minha, e se isso não existe na tua concepção, eu acredito que uma hora ou outra esse teu sucesso ele vai esfriar, porque vai chegar um momento em que você, como você não é ponte para ninguém, então as pessoas vão se afastar de tu, não é? Eu acredito que se você não for ponte para as pessoas, ou seu sucesso é com base em imposição, pode ser religiosa ou política, ou com base em dinheiro. Você vai comprar o seu sucesso, mas não vai ser um sucesso natural, como é o seu, por exemplo. Não vai ser um sucesso cativante, empolgante, não é? Então, seja a ponte, ajude as pessoas, ajude mesmo sua família, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, para que elas se desenvolvam também, para que elas sejam um sucesso como você é. O que me alegra é que o senhor bem falou, né, sobre existem pessoas que elas optam em não ajudar. Existem pessoas que optam em ajudar. E eu sempre digo isso, e isso é um pensamento particular meu, por exemplo, Flaudígio. Ainda bem que não me ajudaram. Ainda bem que me ajudaram também. Por quê? E a gente conversava aqui em off, se não acontecesse o que aconteceu, da forma como aconteceu, nós não estaríamos aqui. É necessário que isso aconteça. Exatamente. Foi necessário que você passasse por determinadas situações, Sim, sim. que a Bíblia chama de prova, como o meio religioso chama O de prova, deserto, né? o deserto, para que tu fosse cingido, ungido, talvez. E para que eu, por exemplo, foi necessário passar por toda uma história de luta para que eu chegasse aos 40 com a cabeça firme, com a cabeça consciente, tranquilo, sereno e entendendo que o sucesso que a gente pode ter não, não é nada além do que uma consequência, sabe? E que não pode, Claudio, eu acho que isso é importante, chegar até a tua cabeça e tu achar que tu és o ser humano diferente, que tu és o maior ser humano, que tu és o melhor ser humano, porque tu tivesse uma consequência de sucesso. Não necessariamente tu és, nós somos iguais. Nosso comportamento molda determinadas situações, né? Mas, assim, você não é diferente. Se você se entender como um ser humano particular, você vai tentar se isolar e você vai se achar como uma pessoa inalcançável. Isso é um perigo muito grande, né? Que bate-papo bom, galera. Que bate-papo bom. Me faz recordar a fala do senhor de um certo moço que ele se forma e o pai o encontra, né? E o presenteia. E o presenteia com um anel. E todo mundo festejando, ele recebe vários presentes dos familiares. E o pai pega o anel, né? Pega aquele anel de formatura e entrega a ele.
E antes de colocar no dedo dele, pede para que ele leia a frase que está escrita dentro do anel. E quando ele pega o anel em mãos, que ele olha, está escrito: tudo passa. E ele olha para o filho e diz: meu filho, esse momento e nos momentos vindouros, independentemente da circunstância que você esteja, independentemente, quando você estiver em momentos bons, pegue esse anel e leia o que está escrito. E quando tiver também aqueles momentos muito difíceis, você acreditando que não tem mais escape, mais solução, você vai lá, tire o anel e leia o que está escrito aí dentro. Porque tudo passa. Dias bons ou dias ruins. Rapaz, você, no meu, no status do meu WhatsApp, não sei se você teve a curiosidade, mas tem escrito lá: não se apegue às coisas boas e não resista às coisas ruins, porque tudo passa. Boa. Não se apegue às coisas boas, porque é possível que elas não estejam aqui amanhã. Não resista às coisas ruins, porque é possível que ela permaneça amanhã. Boa. Boa. Então, isso tudo resume nessas duas palavrinhas aí: tudo passa. Tudo passa. Não acho que você é o ser humano mais importante da face da Terra, ou o menos importante da face da Terra. Não, não. Não. Algumas pessoas estão em um determinado status social, em um determinado cargo na administração pública ou no poder judiciário. Outras estão em situações não menos importantes, como, por exemplo, sei lá, um construtor. Não menos importante, como, por exemplo, um churrasqueiro. Todas as pessoas têm a sua importância. Ninguém é menos importante. Então, o tratamento que você dispensa a todas as pessoas que aqui chegam, igualitariamente, isso é imprescindível para o sucesso do teu podcast, por exemplo. Porque todas as pessoas não são menos importantes nem menos importantes. E esse tratamento, Claudio, por incrível que pareça, o público-alvo da Polícia Civil, por exemplo, ele é principalmente formado por pessoas pobres, pretas. Mas esse tratamento, o tratamento que eu dou a essas mesmas pessoas, pobres, pretos, de comunidades marginais, eu dispenso exatamente o mesmo tratamento para uma pessoa que mais, abre aspas, importante, fecha aspas. O tratamento é exatamente o mesmo. E eu acho que talvez isso é o que diferencia muito, porque as pessoas se acham desimportantes por fazer parte dessa comunidade marginal. Mas quando você chega e dá o tratamento, e é um tratamento verdadeiro, não é um tratamento porque está ali. Não, eu vou te dar o tratamento que o cargo me exige que eu dê. Vou te tratar como um cidadão, como uma pessoa que merece respeito, que merece ser tratada de acordo com a ética. Então essas pessoas se sentem muito bem. Eu acho que o que você tem feito aqui, de tratar exatamente as pessoas como são igualmente, é louvável, é louvável. E eu acho que eu também faço isso com as minhas. Eu costumo sempre dizer, né? E eu disse no bate-papo que eu estive com o deputado Ricardo Nezinho, e eu falei para ele, né? E vou externar aqui. O Flaudísio não é o Flaudísio de hoje, o DDI Podcast, porque seja melhor. Não. Tem gente muito boa aí, cara. Tem gente que fala melhor, se comporta melhor, tem uma dicção, uma oratória, tem uma articulação. Cara, tem verdadeiramente gênios. Cara com estrutura surreal. E por que o Flaudígio, o DDI Podcast, graças a Papai do Céu, tem alcançado alguns patamares? Porque é verdadeiramente isso. Graças a Papai do Céu. Humanamente falando, não tem uma explicação. A lógica real é Deus. Agora, é claro, baseado em muita persistência. Muita gente dizendo, não vai dar certo, mas vamos fazer um melhor 1% todos os dias. Não mais 1% todos os dias. E daqui a pouco você começa a gostar da coisa, a fazer a coisa começa a acontecer. Não que o Flaudísio seja bom, não, longe disso. A diferença é que o Flaudísio persistiu um pouco mais.
do que aquele que esperou a câmera correta, o microfone melhor, a mesa melhor. Não, só começa quando tiver tudo do melhor. Essa foi a diferença e tem sido a diferença, não só na minha vida, mas pelo que eu tenho ouvido aqui de cada convidado. Cada convidado que venceu e que vence, cada um que senta aí nesse lado da bancada que conta a sua história, foi por conta disso. Persistir um pouco mais. É exatamente isso. Parabéns aí pela sua persistência. E realmente, um resumo do que eu falei aqui é em relação a atingir concurso público, o cargo que você deseja, persistência. Isso se aplica, não, tá vendo? Você é um exemplo de onde chegar por meio de como chegar em determinados lugares ou determinados objetivos por meio de um mantra, persistência, né? Persistência. Isso foi assim na minha vida, provavelmente vai ser assim na vida de todas as pessoas que passaram aqui. Porque ela persistiu. Incansavelmente. Pessoal, estamos se aproximando para o final do nosso episódio. Que bate-papo bom, agradável, que honra ter o senhor aqui conosco. Mas se aproximando para o final de cada episódio, a gente sempre faz um bate e volta. E eu queria ouvir do senhor um livro. Um livro? Que marcou a vida do senhor. Bíblia. A Bíblia Sagrada. Por quê? Porque as histórias... Bíblia, especificamente o Novo Testamento. Por causa da história de Cristo. Que ser humano, né? Ser humano. Enquanto ser humano. Eu tenho até uma música, né? Uma cantiga que fala olhar como Jesus olhou, né? Amar como Jesus amou. Então, quando a gente vai olhar para a história do Cristo, independentemente de você ser religioso, mas se você for olhar a história do Cristo enquanto ser humano, eu me lembro muito do seu João e eu sempre costumo... Eu estava com o Dr. Totimés Airan no nosso bate-papo e eu falei algo do que o seu João falou para mim, né, lá de um povoado chamado Capivara. E ele disse, Flaudísio, senta aqui. Eu sentei do lado dele, já com os cabelos brancos, e ele disse, não basta apenas sermos humanos. A gente precisa ser humano. Parece uma palavra muito simples, mas faz todo sentido. Não basta só você ser humano. Precisamos ter o sentimento de humano, um para com o outro. A empatia, né? Procurar se colocar um pouco. É claro que a gente não vai sentir a dor do outro, mas procurar entender o lado do outro. E Cristo fez isso muito bem. Perfeitamente. Cristo se colocou no lugar de cada personagem com que ele interagiu. Né? Da prostituta, do cego, né, do doente, e não só dos ricos, viu? Perceba, né? Então Cristo é essa inspiração, a vida de Cristo. Por isso que a Bíblia é um grande livro, né? É por causa da vida de Cristo como inspiração para mim, as pessoas, a vida de Cristo. O Jesus, ele ensina muito isso, né? E eu sempre narro o Evangelho de João, capítulo número 4, quando Jesus Cristo ele vai ter um encontro com a mulher que intitulada de Samaritana, nem nome o autor dá a ela, pela cultura da época, não podia haver o contato de judeu para com samaritano, e em especial também de um homem para com uma mulher. O preconceito era tão na época. E quando Jesus Cristo ele vai se encontrar com a mulher e estar com seus discípulos, ele pede para que os discípulos vá à cidade mais próxima, que é a cidade de Sicá, porque ele precisava ter um encontro único e real com aquela mulher. E aí os discípulos vão e ele fica aguardando próximo ao poço. Por volta de meio-dia, diz alguns historiadores. E quando ele está lá aguardando, vem a mulher tirar água. E quando a mulher vem tirar água, ele diz, estou com sede. Tem como você tirar água para mim? E ela diz, você, sendo homem e judeu, ela olha os trajes dele, judeu, falando comigo, que sou mulher e samaritana. E ele disse, se você soubesse quem te pede, não era eu quem te pediria, mas você quem me pediria, porque a água que eu vou te dar, caso você queira, essa daí a gente volta a ter sede. Mas a água que eu vou te dar, não. Essa você não vai ter mais. E por que eu entrei nessa conotação? Que ele não olha como os outros homens olhavam. Porque quando os discípulos voltam, que veem, a Bíblia vai estar lá no Evangelho de João, capítulo número 4, os discípulos ficam murmurando. Oxi! Jesus com a mulher sozinho ali, à beira do
Era o tanque, né? Era do tanque. Na beira de um tanque. O poço de Jacó, né? Quando vem, oxi. E o que é que Jesus faz? Jesus é tão maravilhoso que pede para que os discípulos vão até Sicá, e a Sicá era a cidade dos prostíbulos, dos bêbados, dos rejeitados, comprar pão. Porque, olha a loucura, porque o que é que os discípulos pensam? Como é que a gente vai comprar pão? Porque esse povo é imundo. Pegar pão para comer, e em um texto anterior, a Bíblia vai dizer que Jesus está comendo, e alguns também estão comendo, e os discípulos ignoram. As pessoas estão comendo com as mãos sujas, e Jesus diz, o que mata não é o que entra. O que mata é o que sai. Mas ele pediu para comprarem pão. Eles vão, notem, Jesus Cristo costumeiramente tinha cerca de 12 discípulos. Vão 12 para uma cidade, né? Historicamente falando, e quando chegam na cidade, nem sequer falam que Jesus está na circunvizinhança. Vão lá, pegam o pão, volta, diz ele está com fome, toma aí. Mas quando vem, se escandalizam, porque ele está conversando com a mulher, e a mulher aposta o encontro com Cristo, e o que é mais interessante, ela nota que ele é profeta, nota que ele é um homem diferente, e diz, eu ouvi dizer que o lugar certo é adorar no templo, outro lugar é no monte, mas onde é que eu devo adorar? E Jesus diz, o lugar que você tem que adorar é simples. E o Pai está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ela diz, não vá embora, fica aqui com a gente. Fica na cidade e começa a pregar para a cidade. E todo um povoado é conquistado. Vejam só, por que eu entrei nesse ponto? Os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, comiam com Jesus, se comportavam com Jesus, e alguém que estava à margem da sociedade foi que conseguiu transformar uma comunidade. Foi quem conseguiu entender Jesus. É verdade. Às vezes a gente se preocupa tanto com vestimentas, às vezes a gente se preocupa tanto com a forma como aquela pessoa está, a forma como aquela pessoa se expressa, e Jesus tem um olhar totalmente diferente. Ele vai onde ninguém consegue ir, toca onde ninguém consegue. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Cara, que uma música do Ezro que marcou a sua vida. Uma música, Tente Outra Vez. Boa. Tente outra vez. E aí eu via mais na versão de Fábio Júnior. Que bacana. Um lugar, quartozinho de casa, estudando. Mas assim, como viagem, Gramado. Mas eu gostei da primeira resposta, do quarto, né? Do quarto. Quartozinho de casa, né? Meu trono. E aí, cara, o bate-papo que eu gravei com o Dr. Cleide Ferreira, que foi o primeiro bate-papo, né? O pessoal disseram que era um culto, né? Daqui a pouco eu vou dizer que é um culto aqui também. Mas quando o senhor fala o quarto, bom, eu não tenho como fugir de algo que a Bíblia diz que Jesus está com os discípulos em determinada ocasião, e quando ele está ali conversando, algumas pessoas olham para Jesus e os discípulos dizem, Jesus, eu quero orar como tu ora. Ensina-nos a orar, porque eles queriam curar, eles queriam transformar vidas, e eles sabiam orar, eles eram judeus natos, eles sabiam as orações, o rito, eles sabiam. Entretanto, eles queriam ter a consequência, a causa, o efeito causa que Jesus tinha. E o interessante é que Jesus diz, olha, quando vocês quiserem orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto ao seu Pai que está nos céus. Quando o Senhor fala quarto, né? E aí eu vou trazer a minha percepção de quarto, né? De um local escondido. É porque na cozinha, a gente, quando leva um vizinho, um familiar, um visitante, a gente mostra as panelas, mostra a geladeira, mas a gente convida para a cozinha. A gente, quando convida para a sala, a gente mostra uma boa sala de estofados e tal. Social, mas a gente mostra. Agora, pro quarto, a gente só leva quem é íntimo. A gente não leva ninguém. Venha conhecer o meu quarto. Não. Tem um ambiente sagrado, né? Tem um ambiente que não pode ser invadido. Onde só vai quem realmente tem uma intimidade grande. E outra, no quarto, só está você de fato.
E quando eu falo você que usa peruca, quando você chega no quarto, você tira a peruca. Você que usa óculos, quando você chega no quarto, você tira o óculos. Você que usa vestimenta, quando você vai dormir, no quarto você se despe completamente. Você tira sua roupa por completo. O que é que eu entendo de quarto? No quarto é você e você. Ambiente, assim, tanto pela em que você busca o sagrado, quanto o ambiente onde você, em relação ao concurso, tem sua luta diária, quanto o seu ambiente de intimidade, né? Onde você fica nu, onde você joga a sua cueca, onde você lava. Então, o quarto realmente, esse ambiente de expressão da maior intimidade da pessoa, de expressão realmente da tua personalidade, de realmente quem tu és. Porque nos demais você se limita, você se controla, né? Mas no teu quarto, não. É o teu quarto onde tu choras, onde tu lamenta, onde você ajoelha e pede perdão a Deus pelas merdas que tu falasse. Gratidão a Deus por tudo que tu recebeste. Então é ali onde eu, anos a fio, travei minhas batalhas. Chorou muito. Demais, viu? As dores, né? É o quarto, né? O meio do quarto é um lugar bem singular, né? Onde você realmente se expressa. Tristeza, solidão, felicidade. Às vezes você não consegue expressar felicidade para a pessoa que está ao teu lado. É difícil. Passei no concurso, mas você não consegue. Quando você chega lá no quarto, meu Deus do céu, eu consegui. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo que tu fizeste por mim no teu quarto. Se eu só tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Que frase? Acho que vai ser essa frase do WhatsApp aí, viu? Não se apegue às coisas boas, não resista às coisas ruins. É um dos meus mantras aí. Doutor Hezron, que honra ter o senhor aqui. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Que honra mesmo, de coração, ter uma pessoa tão incrível, né? Uma personalidade tão forte e persistente quanto a do senhor. Bom, mas eu quero que o senhor externe as considerações finais. Fique à vontade. Claudício, eu que agradeço demais aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Expressar quem é o Hezron, né? Conhecer quem é o Claudício. Mas assim, expressões finais é gratidão a Deus, gratidão por tudo. Dizer a quem está nos assistindo que se você tem um objetivo, você insista. Dizer quem está eventualmente se esvaindo por determinados caminhos, que desista, que se volte para o que é bom e que não permita que determinados comportamentos, tipos como criminosos, invadam seu lar, invadam sua casa, invadam sua vida. Se precisar da gente, pode contar com a gente, pode contar com a Polícia Civil, pode contar com o Hezron. E muito obrigado por tudo aí, Claudício. Tamo junto. Muito obrigado, doutor. Que honra ter você aqui conosco. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. A história de hoje foi essa, né? Que história boa, que bate-papo incrível. Eu saio daqui hoje um ser humano diferente e ainda melhor, pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que você aí que está nos assistindo, a partir de hoje, se torna um ser humano ainda muito melhor. Muito melhor. Então, muito obrigado. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, temos um encontro marcado aqui, às 20 horas. Tamo junto, valeu!